Vamos? Vamos? Chama ou não chama? Chama, caraca! Até que fim, cara. Até que fim, porra! Ó, eu tô que nem o joinha, hein? Tô que nem o joinha. Pô, bicho, tô aqui no meio do mar. Pô, um beijo pro joinha aí, cara. Ai, cara, a gente se vê bastante, a gente se fala bastante, a gente até falou, mas vamos falar do quê? Cara, vamos falar... Meu irmão, confirmou confirmou a luta, deu certo. Quando você foi a primeira vez lá, que eu falei pra você, eu fiz eu fiz um plano assim na minha mente de como seria a tua jornada ao cinturão. Eu tinha chutado acho que 4 lutas, 5 lutas, sendo bem conservador assim, cara. E tamo lá dia 12 de novembro, Madison Square Garden. Em casa, né? Em casa, né? É do lado, 1h30. Caraca, cara. 1h30 aqui de casa. Como é que é? Como é que tá? E eu não quero falar do que todo mundo fala. E aí, já ganhou, vai ganhar de novo. Não. Esquece o óbvio, assim, e fala pra você, assim, o que representa, o que significa, assim, de coração, assim mesmo, sabe? Sem ser conservador e falar, tipo, não, eu vou respeitar, a gente vai lá, vai pra cima, vamos trocar porrada. E como que você se sente, olhando pra trás, assim, né? Que você chegou agora chegou do Glory, fez as suas lutas, você fez a tua jornada, né, cara? Falar que você caiu de guarda-chuva em cima, assim, não é justo. Você teve o LFA, você teve as tuas paradas, lutou, botaram com o top 6, o cara resolveu trocar porrada com você, o problema é dele. Conta pra mim, como é que você tá de coração, assim, se sentindo, olhando... você já filosofou sobre isso, assim, sobre a tua jornada, como é que você tá, o que representa? Não, assim, né, pô, diariamente, né, claro que eu tenho que lembrar de onde que eu vim, né, então, e onde eu estou. Mas voltando, igual você falou, tipo, vamos falar um pouco do que já aconteceu, né, nessas 2 lutas, que eu acho que é importante priorizar isso que eu vou falar, né, porque muitas pessoas falam, recebem muitas mensagens, as pessoas, pô, mas já ganhou 2 vezes e tal. Eu vou falar o que eu tô sentindo, né, o que eu tô sempre falando nas minhas entrevistas. Cara, eu já ganhei 2 vezes, mas agora a gente tá falando de MMA, né, tudo pode acontecer. Eu trabalho com a lógica ali, ou você ganha ou você perde. Sim. Né, pô, e eu acho que isso que faz eu crescer, né, isso que me dá confiança, né, o medo de perder, né, então assim... Eu sei que já ganhei 2 vezes, mas, cara, eu não tô levando isso comigo, né? Eu tô esquecendo isso. Lógico que a gente dá uma provocada ali e tal. Às vezes o cara quer falar alguma coisa e a gente lembra. O mental vai estar ali, né? Tipo, ele sabe que ele perdeu pra você. Mas eu não vou confiar nessas duas vitórias. Exatamente. Isso aí eu tô falando de coração mesmo, né? Eu vou resetar, né? E começar do zero, né? E vamos ver quem vai fazer 1-1. 1-1 não, né? 1-0. 1-0. Tá 2-0, né? Mas eu tô esquecendo isso, né? Porque muitas pessoas me mandam mensagem, né? Então, cara... E falando em sentimento, cara... Pô, muito feliz, né? Quem que não queria estar aonde eu estou? Eu vejo muitas pessoas falando... não, eu quero fazer 10 lutas, eu quero daqui 2 anos disputar o cinturão, sabe, eu vejo, não tô falando só na minha categoria não, em várias categorias, mas eu tenho certeza que se todo mundo tivesse a oportunidade que eu tenho, né, estando preparado, porque eu estou preparado, entendeu? Com certeza essas pessoas queriam também essa oportunidade. Com certeza, né? Então, é a mesma coisa, por que essas pessoas falam isso? É a mesma coisa de alguém, vou dar um exemplo besta aqui, pô, vou te dar... como que eu posso dizer? Pô, você tem coragem de fazer tal coisa por $1 milhão de dólares? Ah, não, eu não tenho coragem. Pô, não tenho coragem. Pô, às vezes fala porque não vai chegar ninguém e vai falar assim, eu vou te dar $1 milhão de dólares. Entendeu? A hora que então, tá ali é outra história, né? Exatamente. Agora, se tem a certeza que, porra, o cara vai te dar a grana, aí você faz a parada. Entendeu? Então, a mesma coisa da disputa de cinto. Então, é assim. Cara, mas a gente tinha falado um pouquinho disso, lembra? Eu falei, cara, é hipocrisia
a gente disfarçar e falar, não sei o que. Cara, os caras te botaram lá com essa... contando com o destino, né? Porque tem uma série de fatores. Você precisava ganhar, o cara precisava ganhar e conspirou tudo no favor que tem que ser, cara. E é a luta para se fazer e não tem outra, tem uma história. Os caras é um evento de entretenimento e uma liga esportiva. E os caras precisam de uma história pra motivar E tem a história, né? E tem a história, cara. Quer história melhor que essa? Quer história melhor que essa? Eu vou falar pra você, é um sentimento muito especial, entendeu? De estar onde eu estou, mudando a minha vida, né? Proporcionando uma vida melhor pra minha família. Quem que não quer? Quem que não quer? Pô, o sonho de um pai de família, pô, sabe? É você dar conta ali, né? Cara, é o sonho, não só do pai de família, mas é o sonho de qualquer um que luta, é lutar no UFC e ser campeão do UFC. Tá aí. Não adianta falar que... cara, que é a casa do Turma, não é? Olha a volta que a gente deu e olha, já sabe Deus como é que eu fiz isso aqui. Eu menos ainda, pô, não conheço aqui. Mesmo. Caraca. Caramba, tomar água na porta. Esse carro aqui tá vendo aqueles cavalos lá. O dono vende o cavalo, mas aí o cavalo vai pra um canto, né? O do ex-dono, pô. Porque o tiozinho vai no barzinho, enche a cara, os caras só botam ele na cela e o cavalo volta pro sítio, né? Caramba. Cara, mas é muito louco isso, essa sensação. Eu acompanhei a tua chegada, a tua jornada, né, aqui, e eu sinto um orgulho imenso. Eu imagino você, cara. É muito legal isso tudo que aconteceu, e eu gosto da sua mentalidade, da parada que você fala, quando você faz assim, tá 0-0, é 0-0, porque é outro esporte, entendeu? É outro esporte. Agora, eu também falo, eu falo assim, se tiver... A única coisa que ele teria de vantagem é a malandragem de navegar a semana que prepara ali e tal, de repente tal, não sei o que. Mas aí ele já não tem essa porque você tá indo com o Glovão junto. O Glovão já passou por isso. Que ali é só da experiência que dá mesmo, sabe? Semana de luta, tipo, terça-feira, falou, Potan, terça-feira a gente vai gravar o negócio lá. Mas 11 horas acaba. Aí você fala, então eu vou deixar pra comer depois de gravar aquilo ali. E aí acaba 9 horas da noite. Sabe assim? Aí o cara já tá esperto. Fala, não, isso aí eu já sei. Isso acaba. E o que eu me apego muito... Não, eu tô por dentro das paradas. Não, isso aí pra mim também não é problema. Isso também não é problema. Vem de evento grande também, aonde que... Você era campeão do Glória. Isso me dá, sabe, me dá uma grande confiança já, porque... Lógico que imprevistos acontecem, né? Até na luta do Glover aconteceu alguns probleminhas assim, na hora em horários, né? De compromissos, né? Eu sei que isso acontece, da mesma forma que acontece pra mim, pode acontecer pra ele também, pro campeão, né? Sim, e era isso que eu tava dizendo. Tipo, o cara já tem meio que a malandragem daquela semana de luta lá, porque a atenção é outra também, não é? Então, é aquilo. Se acontecer alguma coisa, minha mente já tá preparada pra isso, entendeu? Não vai ser novidade pra mim. Sim. Isso faz uma puta diferença, né, cara? Você vem de um evento grande, né? O Glory, a galera não é muito familiar com ele no Brasil, mas ele é gigante na Europa, né? Pô, gigante, né? Eu tava agora na Alemanha, né? O último Glory que teve, pô. Quem que era aquele cara grandão que você tava fazendo sparring lá? Agora, acho que tava na Holanda mesmo. Você tava fazendo sparring com um cara do Glory, não era? Ah, tá. Então, ali era o Yusri, né? O belgado, já lutei com ele 3 vezes. E, pô, até fiz uma postagem lá, né? Dos treinos. Ah, né? Você deu uma cadinha nele lá que eu vi. Isso. Irado. Então, eu já lutei com ele, né? 3 vezes. Meio assim que... Assim, cara... Quer um café? Vamos. Assim, tipo, meio que uma rivalidade, né? Porque, pô, foi muitas provocações e tal. Mas aí eu saí do evento, né? Pô, tô em outro evento agora e... Pô, sabe que o Joinha tem contato com todo mundo. Com todo mundo. Joinha todo mundo gosta do cara. Né, cara? Entendeu? Todo mundo gosta do cara, se dá bem com todo mundo. E é um cara, pô, muito inteligente, é um cara super do bem, que quer sempre juntar as pessoas, né? E ele sabe que seria um treino bacana pra mim, né? E foi, né?
E, cara, aprendi muito ali com o treino, né? Até como pessoa mesmo ali, de não levar nada pro pessoal. É irado isso, né? E isso me deixou mais leve, sabe? Pô, me deixou melhor, né? Uma pessoa melhor, né? Um atleta e uma pessoa melhor, né? Então, cara, foi muito bem o treino, aprendi muito. Você tem uma coisa que a galera elogia bastante, que é o teu comportamento, o jeito que você é. Eu tenho uma mensagem que me mandaram. Can I have a Trent Iced Coffee with extra cream, no sugar? O que você quer? Então, um café puro mesmo. Quente ou gelado? É, quente. Extra cream, no sugar. And no liquid sugar. And a regular black... Não, vamos pro frappuccino. Frappuccino? É, Do que? caramelo. And Just iced coffee, no sweetener, extra cream. no sugar. Yep. And caramel frappuccino. And a caramel frappuccino. Yeah, Nice. venti. Venti caramel frappuccino. That's it. Can I get you anything else? No, thank you. Thank you. It's going to be $11.29. All right, thanks. Eu esqueci a carteira, pô. Ah, sabia, cara, sabia. Ah, de novo? Não, mas eu já vim preparado aqui. Eu tô brincando. Ah, você não Não, devia esse vir aqui, esse aqui eu vou pagar eu, pô, com Isso você. é moral, hein? Não, Porra. chama ou não chama? Chama, tem que chamar. Ih, o turma vai ficar bravo que eu Pô, deu carne. A costela, a camiseta. Mas o turma tem as camisetas. O turma tem as camisetas. Uma, duas, né? Então, você sempre mexeu o saco que ele tinha e você não tinha. Mas Então, ele tem 10 que nem ele eu, não? Pode, ele não tem- pode reclamar. Ele tem 10 que nem Não, eu, mas ele tem bem umas 4. Ele tem bem umas 4. Tem bem umas 4. Uma coisa que todo mundo fala é o seu comportamento. Inclusive, eu postei um vídeo do Marvin Vettori falando isso, né? Ele falou que se tudo der certo do jeito que tem que ser, vocês vão me ver lutando com o Poatan. Falou, eu prefiro ele, não tem, é um cara que é tipo, é na dele, vem pra lutar, não tem mimimi. A papagaiada eu acho que tem limite, não tem, cara? Cara, as pessoas falando, pô, você muita mensagem, você devia falar mais, você devia falar tal coisa. Mas pra quê, cara? Pra quê? Pô, It's all right. é luta, pô, vem de luta. Entendeu? Você vê essa Não é parada stand-up, do... Pô, é luta. Não, é luta. Pô. E outra. É foda, né? Não é E se o cara falasse e fizesse, né? Porra, legal, tem, né? também tem essa, né? Mas também não, tem pô, essa. só fala, pô. Eu fico na minha, se eu não fizer, mas não tem como as pessoas cobrar isso de mim. Eu não falei nada, entendeu? Mas não é porque eu não falei que eu não vou fazer. Exatamente. É meio complicado isso, né? O cara tá botando uma banca e tal, e aí você vê as últimas lutas dele, tem aquela coisa do cara entrar. Parece que ele entra pra não perder, né? Ele não entra pra ganhar mais, né? O cara entra pra não perder. A cabeça do cara muda. Eu não consigo entender em que ponto a cabeça do cara muda, que ele não é mais aquele cara exciting de assistir, que vai, troca porrada e faz umas batalhas e tal, só que o cara luta com cuidado, a cabeça dele fala assim, porra, não posso perder isso aqui, né? O meu cinturão, né? E aí no outro lado você vê o Glover, cara, o Glovão com o Prochaska lá, o Glovão Guerra. Campeão, guerra, cara, guerra, vamos trocar Buscando porrada. o tempo todo, o velho. tempo Isso é todo, campeão. cara, o tempo todo. É muito louco isso. E aí você fala, eu não vou deixar ele cozinhar, né? Vai ficar na... Como que você faz isso? Porque quando eu penso nisso, eu vejo assim, pô, vocês têm uma técnica num nível tão alto que o cara consegue controlar a luta na distância e não deixar o outro cara engajar, né? Como é que faz, assim, ele fazendo isso contra você, assim? Então, cara, é bater na hora certa, né? Eu vejo Thank you. Eu vejo muitos erros aí, né? A galera que tem lutado com ele, né? Cara, não vou criticar, sabe? Se eu falar alguma coisa aqui, eu vou estar até criticando, falar, pô, é meu ponto de vista, entendeu? É tua opinião, não precisa opinião, não mas... vamos cagar no cara, não tem porquê. Mas, pô, eu vou chegar, cara, eu conheço esse cara, entendeu? Olha só, eu vou te falar uma parada aqui e ver se faz sentido. Tá. Pô, já tem. Não foi agora, eu tenho um ano, vai fazer um ano que eu assinei com o UFC. E 2 anos antes de eu assinar, eu já queria ir pra organização.
Por alguns detalhes ali eu não consegui, entendeu? Mas eu queria, certo? Então, pelo menos eu tô 3 anos aí, eu não digo estudando, né? Estudando especificamente ele. Mas eu tô vendo ele durante 3 anos, entendeu? O comportamento dele, a forma que ele luta, como ele se movimenta. E pra ele isso é uma novidade de a gente lutar agora. Pra mim não é novidade, cara. Eu tenho 3 anos já que eu tô nessa espera, porque eu sabia que eu ia lutar com ele. Ele não sabia que eu ia lutar com ele, mas eu sabia. Entendeu? Então agora ele caiu a ficha. Então, e outra, mesmo quando eu assinei, ainda ele não acreditava que eu ia lutar com ele. Porque você falou uma das coisas mais inteligentes que eu ouvi ali comigo. Você falou, é muito mais difícil o caminho até ele do que a luta contra ele. Com certeza. Né? Então, cara, eu sei como lutar com ele, entendeu? Eu sei como cercar, eu sei a hora de bater, entendeu? Então faz 3 anos que eu estudo esse cara. Ele começou a me estudar agora, quando a ficha caiu. Não é que ele começou quando eu entrei no evento. Então não tem 1 ano, tem alguns meses aí. Entendeu? É um tempo legal? Mas eu tô há 3 anos. Qual tempo é melhor? Exatamente. E tem uma entrevista dele falando que não via tuas lutas e não sei o quê. Ele fala, tipo, não assisto ele, não vejo ele lutar. Foi antes, né? Acho que um pouquinho antes de você entrar, alguma coisa assim. Acho que eu tinha entrado já. Você já tinha entrado? Eu acho que sim. É aquela história, né, cara? Na verdade... eu lembro de um vídeo, acho que de um vídeo. Esse aí é o vídeo dele. É um vídeo dele. É um vídeo dele. Eu diria que é um vídeo motivacional ali, mas pra mim, né? Que ele fala, ele não é ninguém. Não, ele fala assim coisa, que, isso? tipo, foi uma coisa que aconteceu, foi um nocaute, né? Que um nocaute que eu dei nele, e eu vou sempre olhar as lutas dele e eu vou falar pros meus amigos, olha lá aquele cara, eu já ganhei dele 2 vezes. Isso e olha mesmo. onde. Eu não assisto, nunca vi esse cara, eu não assisto as lutas dele. Então, isso mesmo. Ele falou, daqui uns anos ele vai estar velhão num bar, falando, aquele cara ali, ó, eu já ganhei 2 vezes, entendeu? E olha só, o mundo gira, dá a volta. E tô aí, ó. E eu sabia que ia lutar com ele. Cara, quando eu quero uma parada, eu foco naquilo e eu consigo. Então, assim, eu, com convicção, eu te falo que eu vou fazer o máximo aí pra mim, sabe, trazer esse cinturão. Vou fazer o máximo. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas eu quero. Certo? E tô falando com convicção. Eu tenho condições pra isso, tô treinando. Eu acho que o meu nível, né, técnico é muito bom, né? Não é isso eu que tô falando, as pessoas que treinam comigo, o próprio Glover, o Turma, você vê, eles me elogiam, falam bem de mim e nada pra me agradar não, cara. Entendeu? Ainda mais o Glover, né? O Glover bota real mesmo. Não tá... o Glover acabou virando o mestrão ideal pra ter, né? Que é um cara duro, um cara que troca porrada, um cara que já conquistou tudo que tinha pra conquistar, apanhou da vida pra caralho, apanhou na luta pra caralho. Então, meu irmão, ele não tem que agradar ninguém. Ele fala na lata, ele fala sem filtro, e isso é bom pra caralho. Se você, demais. Se você não tem mimimi, isso é bom pra caralho. Se você entrar lá e fizer um treino meia boca, ele vai falar isso. Ô, Patan, meia boca, hein? Na hora. Não, entendeu? Tem vezes que, tipo, às vezes a gente não tá num dia legal. Lógico. E, eu ali, ele vê que eu não tô legal, assim, não tô normal, uma parada que não tá rendendo. Ele vai, vê aí o que tá acontecendo. Não tá legal, velho. Hoje eu não gostei não e tal. E, a gente tem que aceitar aquilo, entendeu? Exatamente. Porque a experiência que ele tem, ele tem uma visão, né? Ele não tá falando besteira. Então, eu sou um cara que eu aceito, né? Esse tipo de crítica, entendeu? E, mas de quem também, né? Porque agora tem uns caras aí que não faz sentido, né? Quer vir falar as paradas e tal, entendeu? Cara, pitaqueiro vai estar cheio, entendeu? Todo mundo vai te dar uma... Nesse vídeo aqui mesmo, ó, você vai ver quantas estratégias vão te passar. Cara, vai ter que botar ele no chão. Que nem, você já jogou snooki já, não? Sinuca? Já. Você tá jogando sinuca ali e tal, aí sempre tem o sapo ali, né, de fora, né? Falando, eu matava aquela primeiro, depois eu fazia aquilo e tal. Tô vendo aqui, aí, você fala, tipo assim, às vezes é uma bola fácil, você erra.
Porra, ia nessa primeiro, depois vinha nessa, pô. Aí você fala pro cara assim, pô, então mata. Às vezes o cara pega o taco ali e mata, porque é uma jogada fácil. Eu falo, beleza, mesma jogada, vamos colocar aqui então aí na mesa. Treine na base. Quando você tem responsabilidade, cara, tudo se torna mais difícil, entendeu? É isso, todo mundo é o bom de snooker, entendeu? Aí volta o que eu tava falando e... Eu sou um cara que eu gosto muito de observar o mental, porque faz diferença. No nível que vocês estão, o mental faz muita diferença. Eu acompanho muito tênis, né? Então tem 2 caras no tênis, um é o Roger Federer e o outro é o Rafael Nadal. São os 2 melhores tenistas da história. E os caras estão ativos e jogam um contra o outro. Como é que você fala que um é melhor que o outro? Não dá. Quem tiver melhor aquele dia de cabeça, quem dormir melhor, quem comer melhor, é o 1% do 1%, tá ligado? O mental, cara, tem que ser real, né? Sim. É a mesma coisa. Eu falei que vou esquecer. Lógico que vai ter as provocações ali e tal, mas né? tem que ter, tem que ter. Mas, tem que dar uma cutucadinha. Tem que dar uma cutucada. Então, tipo assim, se eu falo assim, pô, o cara tá falando bosta, eu falo assim, pô, já ganhei 2 vezes de você, velho. Te nocauteei. Entendeu? Eu posso falar isso. Aí, ele pode inventar do jeito que ele quiser, né? Que ele fala, agora, e outra, eu não tô inventando. Tá lá. Agora, tipo, o cara vai me congelar. Entendeu? Vai me congelar como, pô? Você entendeu? Cara, eu vou ficar assustado se ele pegar e começar a soltar magia, entendeu? Bola de fogo, bola de gelo, entendeu? Cara. Aí eu nem lutar com ele, eu não luto. Eu falo, esse cara não é normal. Se ele pegar ali na hora que eu vou dar um soco nele, ele fazer tipo aqueles desenhos que ele gosta. Não, tipo teletransportar, sair de um lado e voar pro outro, voar em cima de nuvem, começar a voar dentro do octógono. Aí eu vou falar assim, caralho, não vai dar, não. Não, eu não luto, já cancela, já fala pro Joinha, ô Joinha, cancela essa luta aí, velho. Esse cara, ele é maluco, ele não é normal, não. Pô, mas como o cara vai fazer eu acreditar que ele vai voar, que ele vai me congelar, que ele vai sair, na hora que eu for dar um soco nele, ele vai desaparecer, vai aparecer do outro lado? Cara, então é me fazer de doido, é fazer acreditar numa parada dessa. O tanto que eu treinei com pessoas sérias do meu lado, eu vou deixar o meu psicológico abalar porque o cara vai me congelar. Você tá, porra, velho, sacanagem. Chega a ser cômico. Não, porra. Chega a ser cômico. Mas a verdade é que esse cara entra com o mental dele jogando contra ele 100%. A qualquer hora o mental tá 0-0, faz... Você inclusive falou um negócio que ajudaria, né? Tipo, ele falou, bicho, tá 0-0, não tem 2-0, tá 0-0. MMA tá 0-0, é outro esporte. Mas esse cara vai entrar lá, ele vai olhar do outro lado, vai estar você, o cara vai falar assim, bicho, eu não posso perder desse cara aqui hoje, nem fudendo. Entendeu? A cabeça do cara vai estar assim, cara. A cabeça do cara vai estar assim. E aí é a nossa vantagem, porque você tá calmo, você tá bem, você tá, porra, ansioso pela luta, tal. Isso tudo é normal, nervoso cara, mas você fica nervoso antes de lutar? Lógico, claro. Tem que ficar, né? Né? Tem que saber nervoso assim, tipo, a expectativa, né? Mas fica, né? Tem aquele, tem um receio, o medo ali, se não tiver isso, tá perdido, Você não tá perdido. É isso aí que me salva, É isso daí. Já viu o Sampierre falando? Que ele gosta da vida de lutador e do treino, e das porradas na academia, das resenhas, mas ele não gostava da noite da luta. Da noite? Da noite de luta, ele não gostava. Ele não gostava da luta em si, assim, ele gostava ele gosta da porrada, ele gosta que machuquem ele gostava de cortar peso, mas na noite da luta ele falou que ele ficava tão nervoso antes de lutar que ele não aproveitava, ele não conseguia curtir. Tem o nervoso da luta ali, é complicado, mas uma perda de peso é mais dolorida, entendeu? Pois é. Complicado. Mas eu tenho, das 200 e tantas mensagens que já me mandaram, eu tenho umas 50... 200 e tantos modos de falar, né? Não, cara. Eu te mandei, tinha 86. Fazia meia hora que eu tinha postado. Meia hora que eu tinha postado, tinha 86 mensagens. Qual que era mais lá? Qual que era? Eu chequei. A maioria é da estratégia com a Desane, que nem que você quisesse falar, eu não deixava. E do peso, porque um dia antes você postou a balança lá mostrando 200 e... dá 106 quilos, não é isso?
Mas isso eu tava parado, entendeu? Com- Faz umas 2 semanas não foi atrás. de ontem isso? Mas ontem... Com 9% de gordura. Não, mas isso foi ontem, mas Aham, aí era 102 e 700, se eu não me engano. Tá. Isso. É. Que é os 226 pau. Eu tô convertendo errado só. É que eu não sei converter não, mas eu tenho certeza que é 102 quilos e 600 ou 700. Isso, que era aquilo lá. E 9 e pouco por cento de gordura, Mas tá né? tudo, tá tudo... Tá normal, não tá? Tá normal. O que acontece? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Bora. Vamos colocar 102 quilos ali, certo? Vamos colocar, arredondar, 9,8, vamos colocar 10% ali de gordura, né? Vai dar 10 quilos e 200 de gordura. Geralmente eu fico com 5%, certo? 5%. Então vamos lá que eu vou perder 5,1 kg de gordura. Aí eu vou pra 97, mais ou menos. Sim, aí, tá. 97. Pô, a retenção líquida que eu tenho, entendeu? Eu tiro aí mais uns 3 quilos de retenção. 185 pau de quanto que é um quilo? Que você luta? 8,4? É 8,4, 8,5, 8,4? 8,4. Tá. Entendeu? Então, pô, tira ali mais 3 quilos ali líquido retido, entendeu? Pô, eu vou estar com 94. Sim. Entendeu? Aí é tranquilo. E outra, daqui uma semana, eu tô em líquido, né? Mas tipo assim, daqui... E aí é aquilo que corta não, aí é líquido, na semana entendeu? da luta, pô, né? líquido, entendeu? Então não tem nada absurdo aqui, entendeu? É porque, pô, a foto assusta um pouco mesmo e tal, mas tá tudo sob controle, tudo normal. Tá a mesma coisa da minha última luta agora, né? E eu tô bem, pô, não tô treinando, não estava treinando, né? Pô, já 100% pra... Porra, mas luta, tá né? em off, a luta é em novembro. Né? Não, eu comecei agora. Agora, olha só. Eu comecei agora, essas 2 semanas, agora eu tô treinando, eu tô fazendo um treino por dia só, tô preparando o meu corpo e eu não tava parado. Eu tava viajando, mas eu tava treinando, né? Um treininho por dia, na manhã ali, leve, entendeu? Você gosta de correr? Você corre? Então, eu gosto de correr, mas agora eu não tô correndo, né? Eu tenho que fortalecer um pouco mais o meu corpo, o joelho, pra começar a dar umas corridas. Entendi. Então, cara, tá tudo sob controle, né? Cara, você treina muito esperto, né? Muito, com muita inteligência, né? Esse negócio que você fala é muito legal de preparar o corpo pra começar a treinar forte, né? Porque não é só ir lá e tocar porra. Não, então, agora essas 2 semanas, né? Voltando aqui, as 2 semanas, essa semana e a outra. Tranquilo. Depois eu tenho mais 6 semanas aí pra pegar pesado, né? Mas o meu corpo já tá... Eu não tô preparando só essas 2 semanas. Tô preparando essas minhas viagens aí. Pô, tava me divertindo e tava trabalhando. E trocando experiência, né, cara? Tipo, trocando experiência de pô, também treino, com várias de pessoas, luta, entendeu? Pessoas de nome, porra. Pessoas bem assim, tecnicamente. Exatamente. Com cabeça muito boa. E isso faz com que eu tenha uma grande evolução. Cara, você tava no Líbano, né? O que você achou? A minha família do meu pai inteira é do Líbano. Então, tem um colega, cara, que a família dele é do Líbano, né? E eu sempre falei, pô, eu tenho vontade de ir pra lá e tal. Aí agora tive a oportunidade, pô, a gente foi eu e ele. Pô, cheguei lá, cara, eu vou falar pra você que foi o lugar que eu fui mais bem recebido, assim, cara. Sério? Sabe? Pô, assim, meio que em par, assim, e a Argentina também, cara, sabe? Foi um país que, pô, me acolheu ali, você tem que ver, cara, muitos fãs, entendeu? Só que a Argentina mais ao lado de kickboxing, né, que faz um tempinho também, eu não tava focado assim no MMA, mas no Líbano agora, cara, eu nem sabia que eu era tão famoso assim lá, velho. A diferença de fã, você sentiu uma diferença absurda ou você acha que só consolidou e aí, obviamente, aumentou. De vir do Glory pro UFC, passou para um outro nível, né? Aumentou, é outro público, né? Então, você vê, agora eu fui pra Alemanha, teve o Glory lá. Cara, eu nunca fui assim tão bem recebido, né? Na Europa, né? Igual do lado, que era a Holanda, entendeu? Claro que eu já estava bem conhecido, né? Mas só que agora mesmo, não estando no Glory, pô... Mas acho que rola um carinho dos caras, tipo, é cria nossa, não rola uma dessas assim, sim, tipo... Bem isso. Não é legal? Tipo, porra, a gente viu esse cara criando aqui e agora ele tá lá no MMA tendo sucesso. Cara, eu cheguei ali no evento, né, e, pô, geralmente eu lutando nos eventos, tinha o cara ali que era a estrela, tava ali, ou às vezes era um lutador, ou às vezes era um convidado, um outro artista, assim, não esportista, né?
E, pô, vi a galera toda em cima ali da pessoa e tal. Ali foi minha vez naquele dia, Que sabe? irado, né? Pô, foi muito bom pra mim, sabe? Muito Mas bacana. vem pro ego também, não faz, cara? Você se sente bem, né? Você, Ah, com você certeza, sente cara. aquele sentimento de realização, não é? Fala, cara, que bom. E não é de graça, não, cara. É trabalho duro pra caramba. Ninguém. com certeza, cara. A gente nunca Eu vou fala pros disso. lugares. Não tem sorte, cara. Trabalhou muito duro pra estar ali e merece. Mas é importante você ter que. Conversando com o Charles, cara, ele me falou uma coisa muito importante. Que é a galera fica sempre assim, tipo, olha lá, comprou a jaqueta da não sei da onde, comprou não sei o que, comprou. Falei, caralho, eu trabalhei a vida inteira, apanhei a vida inteira, igual um filho da puta, pra ganhar uma graninha. Agora que eu posso comprar, eu não vou comprar. Eu curto, eu gosto, eu me sinto bem, eu me realizo. Cada um se realiza com o que quer. Você tá trabalhando, você tá lutando, cara, não é de graça. Entendeu? Você tá lutando por uma recompensa, você tá lutando por o seu. Tem pessoas que compram sem poder, dá um passo maior que a perna. Não é. Imagina o cara podendo, pô. Poder e não vai comprar porque os outros vão reclamar. Então a galera fica. Já mudou, subiu pra cabeça, então não é mais o cara mesmo. não pode. Pô, lógico que não é mais o mesmo, pô. Como? Se o cara tem a condição, pô, o cara não vai comprar. E ninguém vê o moleque indo no mercado e comprando 500 cesta básica e falando, entrega lá pra mim. E vai, e ajuda e não sei o quê. O moleque ajuda pra caralho a comunidade dele lá. Mas os caras gostam de. Cara, vai. Ele tava na bizinha lá com o guarda-chuva lá na água lá, ninguém Não falou, é? Perguntaram a primeira lutinha dele no UFC, o que você vai fazer? Ele falou, vou levar minha namorada pra comer um cachorro quente. Já pensou? É isso aí, cara. Na bizinha lá, ninguém falava nada. Lá podia, né? É complicado, cara. É complicado. Ninguém falava, tá precisando de um capa de chuva aí? Como que você vê esse... Eu vejo um grande boom do MMA de volta pro Brasil, com você dando tudo certo e ganhando o cinturão, o Charles campeão. A gente já tem o Davidson, tem a Amanda, mas eu tô falando de engajar fã de luta mesmo, entendeu? E a gente tá vendo, o Charles tá arrastando um caminhão sozinho ali, e você, entendeu? O Borrachinha tem bastante fã, mas ele tem o número de hater igualmente, mas ele puxa uma audiência. Agora, eu falo daquela parada de torcida mesmo, assim, de parar o país pra ver lutar, igual na época do Anderson, sabe? Quando o MMA, que a galera falava assim, cara, o que tem sábado? Vamos sair sábado? Os caras, não, sábado tem luta, a gente vai ver luta. E o Charles tá chegando um pouco nesse patamar, e você nem é campeão ainda e já tá um pouco nesse patamar, assim. Eu acho que vocês vão fazer uma revolução naquele MMA no Brasil, e vai ser muito bom pro esporte, cara. Vai ser muito bom pra todo mundo, pros outros atletas. Como é que você vê isso? Você tem consciência disso? Cara, eu fico muito feliz de estar podendo contribuir, né, nessa parte, porque eu recebo muitas mensagens das pessoas falando, eu já tinha perdido a graça de assistir, eu ficava até tarde da noite para assistir, eu não tinha mais essa vontade, e hoje você fez eu voltar. Ter graça de assistir de novo, né? De novo. Então, assim, eu fico muito feliz, às vezes. Mas a nossa torcida é meio ingrata também, porque a hora que a gente perde, a gente, os caras são, um amor, e eu repito isso pra toda hora. A gente torce pra tudo do jeito que a gente torce pro futebol. É amor e ódio, não tem meio termo. Cara, entendeu? Ou é 100% ou é zero. É complicado, não sei nem o que falar nessa questão, porque às vezes a gente fala alguma coisa, de repente é até criticado, entendeu? Mas vamos falar de vitória. Você ganhou, o Charles ganhou. Você sente esse alavanco que tá rolando? Isso vai ser natural, né, cara? Não tem como, né? Sabe, mais oportunidade, fazer as pessoas acreditar que tudo é possível, né? Porque com certeza eu aparecendo mais, as pessoas vão ver a minha história, ver de onde eu saí, as condições que eu tinha, né, e aonde eu cheguei. Porque tem pessoas que acham que a gente já nasceu no berço de ouro e tal, e por isso que consegue, porque o cara sempre teve numa academia top, porque teve com as pessoas. Cara, não é nada disso, entendeu? No teu caso, principalmente, né? Sim, sem condições nenhuma e tal. Então tem muita gente que tem a mesma vida como eu tinha, entendeu? E às vezes não acredita
Então quando começa a ver esses resultados, e aí começa a acreditar, entendeu? Que tudo é possível. Você falou tudo agora, cara. Que é a imagem que vem, eu falo que tem um efeito, o efeito que é o cara que é do povo, né? Que é você, o Charles, é um cara que, tipo, porra, o cara conseguiu, eu consigo também, né? Mesmo assim, um cara que não acredita, assim, que não acredita, um cara que não gosta, que vê ali, mas acompanha ali meio que na calada ali, sem, sabe? E ele, pô, não quer dar um crédito, mas ele fala, caramba, esse cara conseguiu, Cara, velho, é eu vou na dele também, velho, sabe? Não vai querer dar o crédito e tal, mas até esses caras, velho, a gente motiva essas pessoas, entendeu? Exatamente. E algumas pessoas mudam também esse tipo de comportamento, de pensamento, entendeu? E, pô, muitas vezes eu recebia mensagem, né? Aconteceu no começo, como muito gringo, assim, pessoas... Eu, pô, não falo inglês e tal, mas eu sempre traduzo, né? Quando as pessoas me mandam mensagem de texto, eu traduzo. E aí eu recebia várias mensagens. Porque se eu fazia uma postagem do Adesanya lá, vinha um fã e, pô, me esculachava, velho. Aí eu ia lá na página do cara, às vezes era aberto, né? Aí vamos supor, um chefe de cozinha. Pô, uns pratos bonitos, bacana e tal. Aí eu, tipo, escrevi em português pro cara. Ô, meu amigo, me desculpa, eu não sei falar inglês, tal, mas muito obrigado pela mensagem. E, tipo, o cara me xingando mesmo, xingando minha mãe e tal. E eu falava pro cara, pô, me desculpa aí por não falar inglês. E, cara, mas eu entrei na sua página aqui e vi aí seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho. E isso que você faz é uma obra de arte. Eu falei, pô, juro pra você, o cara... Esse cara aí mesmo, pegou e falou, me pediu desculpa e falou que não sabia onde enfiar a cara. Isso aí. Me pediu desculpa, falou, mas eu sou fã do cara e tal. Aí eu falei, aí depois eu já... Pode ser fã dos dois, eu né, falei cara? assim, não, cara, isso faz parte do trabalho, é uma coisa que aconteceu da mesma forma que o Adesanya faz com os outros. Né? Aí o cara começa a me seguir, então ganhei muitos fãs assim, entendeu? Exatamente. É muito louco isso, né, cara? Eu vou encostar, a gente vai passar na frente da academia, eu vou encostar ali. Que hora que nós vamos comer? E eu vou... Você quer... Vamos parar pra comer? Tô zoando, Você almoçou já? Tô brincando, velho. Acabei de almoçar, pô. Ah, pô. Nós comemos de novo, não insiste não. Não insiste não. Eu vou... Eu esqueci a carteira, hein? Não, isso aqui tá em casa, pô. Isso aqui eu pago com gosto. Cara, a gente podia tentar fazer a despedida lá na plataforma e tu vai embora semana que vem, né? Não, acho que tá corrido, velho. Você já tá corrido ainda? Esses dias tá corrido. Eu cheguei agora. Acabou de chegar, né, aí tem muita pendência, sabe, muitas coisinhas pra resolver, entendeu? Coisa de banco, escola dos moleques. Então tá. Como é que estão os moleques? Estão se adaptando bem aqui? Gostaram? Estão bem, né? Estão treinando e... Como é que eles estão com o inglês? Não, então, o que acontece? Quando eles chegaram aqui, estudaram 2 semanas, 3 semanas. E então, eu acredito que na escola, os professores ali viu que ia ser só 2, 3 semanas, falaram, não vamos forçar na barra não, porque daqui a pouco eles param. Então deixa as férias, quando eles voltarem a gente pega firme. Então acho que agora eles vão pegar mais firme. Começa agora, né? Começa semana que vem, agora. né? Não, começou agora. Ah, começou essa semana? Ontem. Você vai ver, cara, rapidinho esses moleques estão falando inglês melhor que eu. Que daqui a 20 anos. Boa. A galera, uma outra coisa que todo mundo pergunta também, eu vou encostar ali no Glover pra gente... Na academia, né? Na Teixeira MMA Fitness. Pra gente ler as perguntinhas e aí eu vou te levar pra casa. Essa parada do inglês, você acha, você tem vontade de aprender, você acha necessário aprender? Eu vou falar pra você o que eu sempre falo, tá? Eu acho, por exemplo, assim, que o Aldo teria vendido muito melhor a luta dele com o McGregor se ele falasse inglês. Porque dá uma brochada, assim, naquela interação, assim, sim, tipo, sim. numa expressão, numa coletiva de imprensa, o cara tá falando merda, você pegar o microfone e responder, engaja mais do que olha, ele está dizendo que, entendeu? Dá uma brochada ali na parada. Como é que você tem vontade ou não é o foco? Não é o foco, né? Eu sou um cara que eu não gosto de estudar. Tem uma dificuldade, entendeu? Até mesmo pro português, não terminei os meus estudos, fiz até a 8ª série. Mas assim, é um conselho que eu vou falar na minha área, né? Como lutador, né? Quem tem interesse de ver da luta, de se tornar um campeão, entrar no UFC, ser campeão do UFC. O
qualquer outro evento, é necessário o inglês. É necessário, não é porque eu não sei, não gosto de estudar, que eu vou falar isso para as pessoas. Eu tenho que motivar, entendeu? Né? O correto, que é estudar o inglês. Isso é essencial, entendeu? Isso eu falo na área do esporte, mas eu acho que para tudo, cara. Para tudo. Quem tem a oportunidade, quem gosta, ou até quem não gosta e tem a facilidade, pô, tem que estudar. Bom, é que você já tá agora numa coisa que o foco vai ter que ser em manter a energia pra se manter no topo ali, né, cara? Você não tá começando agora, entrando agora. Cara, eu vou parar na sombra aqui, ó, só pra gente não fritar dentro do carro. E aí a gente vai... Eu vou ver as perguntas, eu vou ver algumas perguntas que mandaram aqui. Vou sortear umas 10 perguntas. Eu sei que tem pergunta do Laerte, do Super Lutas, e eu vou ler a dele primeiro, porque o cara é meu brother, né? Então é por isso. Vamos lá, quer ver, ó? Pode falando aí, se tiver alguma coisa que você quer. Vai estar aí o Laerte, né? Vai. Laerte vem pra Flórida, a gente vai se encontrar lá. E eu não sei nem se eu podia falar, mas... e de lá a gente vai vir pra cá junto, porque o MMA hoje tá com credencial pro evento. Porra, parabéns. Aquilo lá foi a briga, viu? Olha, tem pergunta do Renato Moicano. Ó, olha o que eu te mandei no... já sei, o Laerte mandou no direct, quer ver? Olha lá. Como ele enxerga a maneira que a mídia vem tratando como um possível novo ídolo do Brasil? Ele gosta desse status? Eu gosto. A gente meio que acabou de falar sobre isso, coincidência, né? Eu gosto, né? Mas tem muitas coisas que... Igual a gente falou do inglês, né? Então às vezes eu tenho que, sabe, entrevistas, o tempo todo. Isso, às vezes pra mim, cara, não é legal, porque eu tenho dificuldade, entendeu? As pessoas vê hoje, eu falo até legal, eu falo até bem, mas... Você se vira bem, não se vira? Mas é uma coisa que eu tenho que forçar um pouquinho, entendeu? Então, assim, isso me desgasta Tá pegando aqui? Não, tá perfeito. E me desgasta um pouco. É diferente de eu vou fazer um treino e vou passar uma técnica pra você. Eu tô em casa, entendeu? Então, assim, é legal, mas tem um preço pra isso que pra mim é caro, entendeu? Mas é legal, pô. Quem que não quer ser reconhecido? Ainda mais motivando as pessoas, entendeu? Porque eu tô aparecendo, igual a gente tá falando agora. Tô aparecendo, tô na mídia e é uma coisa boa, né? Onde uma pessoa pode ter uma qualidade de vida, né? Melhor, porque eu já falei até no seu podcast, né? Um pouco do meu passado, né? A minha qualidade de vida de antigamente para hoje, né? Então isso, sabe, pode ter uma mudança. E a mídia pode levar isso para as pessoas, então eu acho muito importante. É uma história incrível, né, cara? Volta a história de ser um cara do povo, que a gente falou, né, cara? Aquele cara que o cara se identifica. Eu tava com o Diego Lima, treinador do Charles, e eu soltei uma assim, e ele acabou abraçando a ideia, mas eu não tava falando, eu não tava comparando histórias, tá? Eu tava comparando momento. O momento do MMA no Brasil, de ídolo e torcida. Eu não tava falando, eu falei do Anderson. E eu falei que eu acho que nesse momento, e leva tudo em consideração, o alcance da social media, televisão, internet, Instagram, todo mundo, foi que eu acho que o Charles vencendo essa luta de Abu Dhabi, com todo o hype que tá e tal, não sei o que, eu acho que aí vem o cuidado na hora de falar, né? Que eu falei que ele vai ficar maior que o Anderson, mas eu não tô comparando história de luta, entendeu? Eu tô comparando o momento do fã pro lutador, entendeu? E aí eu acho que você chega nesse mesmo patamar ali de tipo, caralho, o cara é o cara, você vai desbancar o cara que tá ali dominando e dominante na categoria que o Anderson dominou por anos. Eu acho que a gente fica carente de ídolo, tá ligado? No MMA, porque a gente sempre dominou tanto e a hora que a gente perde essa dominância, dá aquela... Eu posso falar um pouquinho diferente, né? Porque eu digo isso como se fosse da mesma categoria do Anderson, né? Então é como se fosse uma continuidade, né? Então o Anderson despertou
isso nos brasileiros, no mundo, né? Mas falando dos brasileiros, né? Despertou e as pessoas querem ver isso novamente, entendeu? E quando já fala na categoria, já lembra do Anderson. Exatamente. Eu acho que não lembra. Eu acho que o Anderson vira o patamar, né? Mas lembra da dominância. A gente quer ter aquele sentimento de novo. Do cara chegar e falar assim: o Poatan vai lutar sábado. Cara, ali eu não vou nem ver, porque imagina, vai destruir. E vai ver. O cara vai ver, mas rola aquela confiança, assim, sabe? E eu acho que a gente é muito Anderson, carente assim, disso. Tipo, não é chegar numa academia e falar assim, pô, assistir a luta do Anderson. Sabe, você chegar você tá numa fila num supermercado e todo mundo sabe quem é o cara, entendeu? E falar, hoje tem a luta do Anderson, entendeu? Chegar num lugar que não tem nada a ver com luta, entendeu? Não só dentro de uma academia. Né? Então, pô, o cara... Tipo, ver o Senna correr na Fórmula 1 no domingo, né? Tipo, domingo que você vai fazer domingo? Não, domingo tem o Ayrton Senna, exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta do Renato Moicano, brabo. Existe alguma possibilidade dele tentar uma queda nessa luta? Do Adesanya? Então, é verdade, ficou com duplo sentido, né? Sua ou do Adesanya? A gente tá falando de MMA, né? Eu acho que a gente vem treinando, né? Então, o que acontece? Quando você treina uma parada, fica bem ali, automático, né? Repetitivo, então se torna automático e às vezes num golpe ali que o cara faz, você enxerga ali em frações de segundos e faz aquilo no automático, entendeu? Talvez você nem planeja isso, entendeu? Mas não... se acontecer, né? Entendeu? Grado. E eu acho que da mesma forma, pros dois, eu acho que pra ele e pra mim. Você lembra quando a gente bateu o nosso primeiro papo, que eu pedi pra você explicar como é que você construía o nocaute? E você falou pra mim... Isso é confortável? Que você deixa o cara confortável pra lutar e você fala assim, eu deixo até ele trocar e ele vir pra cima, de repente acertar uns golpes ali, pra ele ficar confortável, né? Pra eu começar a trabalhar. Com Aí corta, eu lembro da entrevista do Sean Strickland no final da luta. Que ele dá, eu legendei essa entrevista. Ele falou assim, eu não entendi o que estava acontecendo, porque eu estava ali, eu estava vendo tudo que ele estava fazendo, meus golpes estavam conectando, eu falei, porra, eu tô indo bem. Aí ele falou assim, aí eu acordei e tinha 6 pessoas em volta de mim. Os anjos. É muito isso, mas é né? diferente. Não, vai ser diferente. Eu acho que é diferente, porque eu já lutei com ele, né? Eu já lutei com ele, então eu tenho outro tipo de pensamento, né? Ele também tem outro tipo de pensamento. Vou te falar uma parada e você também vê se faz sentido. É uma coisa que eu escutei e eu carrego isso pra mim e é o que vem acontecendo. O maior adversário, você sabe qual que é? É o cara que vai te enfrentar pela primeira vez. Porque ele acredita que pode te vencer. Eu já lutei 2 vezes com o Adesanya. Ele sabe qual que é o sentimento dele. Volta a parte do mental que a gente falou, né? Entendeu? Então assim, cara, já ganhei 2 vezes dele, já nocauteei ele, nessas 2 nocauteei ele uma vez. E ele sabe o quanto eu sou um cara difícil. Eu sou um cara duro, ele sabe disso. Ele fala as coisas que vai ser fácil, que isso e aquilo, que vai me congelar. Sabe? Ele mente pra ele. Ele mente pras pessoas, pra equipe, entendeu? Eu errei, começa a colocar desculpas, entendeu? Mas ele sabe o quanto eu sou difícil. E ele sabe que vai ser difícil ganhar de mim, entendeu? Então assim, o maior adversário é o adversário que nunca te enfrentou, porque ele acredita que pode ganhar. Só que ele, cara, não sei se ele acredita dessa forma. Isso é problemático. E eu gosto de falar da evolução também, porque aquele cara duro que lutou contra ele e ganhou, hoje é o cara mais duro que faz coisas que ele não conhece ainda.
Eu acho que traz um outro perigo para a cabeça dele. Porque eu falo, evolução por evolução, eu acho que aonde você estava na sua carreira e onde ele estava na carreira dele quando vocês lutaram a primeira vez, a tua evolução foi muito maior do que a dele. Entendeu? Certeza. A evolução de luta, de técnica, de tudo. E isso vai trazer para ele um perigo que está sempre na cabeça dele, aquele cara duro que ganhou dele, o que nocauteou, o que aguentou as porradas e ganhou na decisão. Cara, eu vou fazer a próxima pergunta aqui. Muita gente perguntando de subir de categoria, se você tem planos para subir de categoria. Vou responder. Cara, eu tô focado, né? No peso médio. Pô, igual eu tive a minha última luta, minha última perda de peso. Foi muito boa, me senti muito bem. Então, pô, não tem pra quê, né? Eu quero conquistar esse cinturão e, pô, reinar nessa categoria. Curtir, defender, né? Tá certo. Tá certo. Sou destro, assim como ele gosto de nocautear com o cruzado de esquerda. Explica essa técnica, explica isso. Faz sentido? Como assim? Acho que do fato do cara usar... Ele é destro? Ele não é canhoto. Você é canhoto? Não, eu sou destro. Então, e aí, como você, ele acha que o melhor golpe dele é com a esquerda. E teria necessariamente que ser com a direita? Porque seria um golpe mais forte, como se fosse um jab direto, entendeu? Porque a mão que vem de trás, que faz a rotação do tronco, entendeu? É difícil explicar assim, né? Explicando assim na teoria é difícil, entendeu? Teria que explicar mais na prática, né? É complicado, o giro, o movimento do tronco, e não é simplesmente dar um cruzado, né? Tem que ter um tempo, tem que influenciar, tem que ter um trabalho para fazer aquilo. Não é simplesmente chegar na frente do cara e dar um cruzado, entendeu? Fica difícil de explicar. Ó, o Júnior 04 tá fazendo uma pergunta, e é uma pergunta curiosa. O Adesanya tem a mão pesada? Bate forte ou ele bate colocado? Não, acho que é um cara comum. Não é aquele cara, pô, é um cara comum, entendeu? Que nocauteia, né? Pode nocautear com um golpe só, né? Que é um pouco mais difícil, mas pode. Mas acho que é mais volume de golpe, entendeu? De nocautear ali. Bem colocado e tal, né? Ele tem técnica, né? Ele tem bastante técnica. Hélio tá falando em inglês. Good luck and don't turn your back to him. I don't want him getting any gross ideas again. Eles estão falando do que ele fez com o Borrachinha pra você não dar as costas pra ele. Não vai acontecer. Tá certo. Por que ele não está no jogo do UFC ainda? Já estão preparando pra gravar? Então eu já tirei as fotos, né? Tirei as fotos, então eu acho que talvez numa próxima atualização, não sei. Não, mas eles vão botar sensor em você ainda, não vão? Não, pra você fazer seus movimentos? Ou será que eles vão usar a base de alguém? Eu acho... pô, não sei como vai ser. Eu acho que eles... Não, mas acho que não, porque o Glover fez o mesmo que eu fiz, entendeu? É diferente. Eu já vi alguns trabalhos assim que, pô, tem 300 câmeras assim. Um monte de sensor no cara pra mimicar Eu acho que não é feito com todo mundo assim, não. Entendi. Eu acho que não é todo mundo, entendeu? Edgar Furtado. Poatan, eu creio e torço muito pelo seu título, porém, nunca subestime a trocação do Adesanya. Eu acho que isso não tá nem em questão, né? Não preciso nem responder, porque se eu fosse responder, eu teria que estar subestimando. Então eu não estou subestimando, então não preciso responder. Isso aí. Foi um aviso só, né? Eu acho, né? Tipo, pra mim não fazer, né? Tipo. Conselho. Pra mim nunca fazer, né? Tá. Não, tipo... Obrigadão aí. Tipo assim, eu não acho nem que você passa uma imagem que tá subestimando o adversário nenhum, na verdade. Eu sou o cara mais tranquilo em relação a isso. Então eu ter meu pé no chão, sabe? Outro perguntando cadê o personagem dele no jogo. Tem uma aqui, ó, que eu até botei o cara separado, porque ele mandou, na verdade não foi uma pergunta, ele mandou uma mensagem, falou que você... diz que ele estava passando por um momento muito difícil, acompanhava ele no kickbox. Esse é o João Maester. Acompanhava você no kickbox e sempre curtia e comentava suas postagens, via a luta dele e admiro demais a força de vontade desse cara.
disse que ele estava passando por um momento muito difícil, uma época. Aí eu estava virado numa noite, fazendo trabalho, exausto, e ele me respondeu uma mensagem de um elogio que eu fiz para ele. Aí eu falei quanto era gratificante receber algo assim de alguém tão forte, agradeci, e ele falou para eu continuar sempre forte, que as coisas vão melhorar. Aí ele, teve câncer, cirurgia, o caramba, e aí ele mandou uma mensagem, só queria te agradecer, porque ele falou, um cara sem me conhecer me desejou tudo de bom. E com isso eu continuo lutando, trabalhando demais, indo dormir tarde, acordando cedo. Agradece ele por ser bom com quem ele tromba por aí. Isso ajuda a vida das pessoas e muda a vida das pessoas. Aí eu respondi o cara, falei, pô, irado, me manda uma notinha pra eu não esquecer de perguntar. Ele falou, é só pra agradecer o cara. Um exemplo desses aí ajuda os outros sem nem saber o que ele tá fazendo, ele é um cara exemplar. E eu queria te passar essa mensagem. Pô, legal, né? Obrigado pela mensagem aí. E ele tá, pelo visto, firme aí, né? Passou, né, por dificuldades aí, ou passou. Mas, pô, é guerreiro, né? A gente dá pra ver aí, não desiste e tá sempre relembrando, né? Não foi um cara que sumiu, tá vindo, porque faz tempo isso, né? E tá vindo falando que tá firme e forte. Né? Tá mostrando, então, pô, é isso aí. E eu falo novamente aqui, é só continuar o trabalho aí e acreditar em Deus e tudo vai dar certo. Qual a maior, André Davidson, qual a maior dificuldade que você já enfrentou na sua carreira de lutador profissional? Mas, tipo, na luta ou na vida? Eu acho que na vida. Eu acho que a parte financeira, né, no geral, entendeu? Tipo, você precisa de uma alimentação legal, pô, você precisa de um dinheiro para colocar na gasolina para ir treinar, pô, igual eu, né, pô, na época, pô, 2 filhos assim, um atrás do outro, né, seguido, pô, pagando aluguel, então, pô, acho que essa parte financeira aí foi o que pesou, não tem nada específico assim, quando eu falo na parte financeira é tudo que você imaginar. Difícil conseguir desplugar da vida para ser atleta, né? Não é verdade? Para ser atleta full time, assim que eu digo, sabe? Porque a vida tá ali te arrastando, você dizer, cara, acho que eu vou arrumar um emprego das 8 às 5 para pagar as contas e não vou conseguir ser. Tá cheio assim, né? Sim. Tá cheio assim. É isso que faz com que as pessoas tomem outro rumo, entendeu? Porque é uma coisa difícil, entendeu? Pô, tem um talento ali, mas não tem oportunidade, não tem um apoio e tem que trabalhar, tem que se sustentar a família, vai fazer o quê? Só treinar não dá, para viver só da luta, assim, ainda mais no começo, é muito difícil. Ó, Paulo Vitor Barbeiro, se você for o campeão, você vai dar uma revanche pro Adesanya? Eu luto com quantas vezes ele quiser. Pra mim, não tem essa. Pra mim não tem essa. Quantas vezes ele quiser. E você acha que ele merece por ser o campeão, dominante, do jeito que tá? Não, com certeza. Com certeza. E, pô, ganhando dele e, pô, ele achar que eu não tava no meu dia, eu tô num dia ruim. Foi por isso que ele ganhou e tal. Pô, beleza, tenta mais uma vez. Se depois ganhou mais uma, se ele achar que não tava também num dia legal, tenta a terceira. Tô ganhando meu dinheiro, pô. É isso daí, tá certo, tá lutando, né, cara? Lutando, ganhando meu dinheiro, pô. Robert Amaral. Alex, você tem saudades da borracharia e os amigos do Duda Bar? Esse cara te conhece, hein? Não, certeza, pô. Não, pô, falei com o Duda hoje. Mesmo? Falei com o Duda hoje, fazia uns dias. Eu falei com ele quando eu tava no Líbano, mas tava bem corrido. Eu falei com ele hoje. E, pô, é onde eu passei a metade, pô, da minha vida ali, né? Trabalhando, né, pô, com a galera bacana ali, entendeu? Minhas amizades ali, que eu mantenho até hoje. Sempre quando tô no Brasil, pô, é um dos primeiros lugares que eu vou, entendeu? Sabe? Lugar de pessoas humildes ali, cara. Pô, simplicidade, pô, pra mim é tudo. É isso aí. Quando você olha para aquela época assim, você sente falta da galera, da resenha, a vida hoje
tá distante. Você sente falta do teu pessoal lá do Brasil? Porque a vida aqui... Cara, a gente tem nossos amigos aqui, na mesma situação que eu. Eu mudei para os Estados Unidos, a gente tem nossos amigos aqui, você tem um cara igual um pai para você, que é o Golovão. Mas a gente gosta daqui, vive bem, mas não é o Brasa, né? Cara, eu sinto saudade, é claro, entendeu? É a mesma coisa. Meu pai, minha mãe, que veio do Nordeste, pô, num lugar seco lá, pô, não tem nada, entendeu? Pô, aí tipo assim, gosta do lugar, entendeu? Eu falo, pô, você gosta, eu amo aquele lugar, mas você moraria lá? Ah, eu não voltaria pra morar, entendeu? Então a mesma coisa, na borracharia. Pô, eu gosto daquela galera, eu amo esse pessoal, entendeu? Mas pra mim, viver ali, pra mim já tá longe, entendeu? Não é isso que eu quero, entendeu? Igual um tempo eu tava no Brasil, né? Antes de eu mudar pra cá, eu tava no Brasil. Eu tava dirigindo assim, eu passei assim em frente à borracharia, né? Não a que eu trabalhava, uma outra borracharia que eu conheço lá também, tem bastante movimento, e eu vi lá, a galera ralando ali, eu passando de carro. E aí eu falei, caramba, velho, que vida, embaçada é essa, velho. E eu pensei assim, eu falei, cara, gosto, sabe, de trabalhar, né? Sempre gostei de trabalhar na borracharia, entendeu? E, fazia mesmo, com amor mesmo, fazia bem feito, entendeu? Mas eu olhava assim e falava, cara, mas eu não quero essa vida pra mim mais não. Lógico. Não tem como não. Vida sofrida, vida sofrida, né, cara? tá doido. Vida sofrida demais. Cara, eu acho que é isso, vamos... Agora é foco no treino, né? Voltar ao ritmo e começar a preparar. Quando que liga a chavinha de camp mesmo pra... Essa semana, a outra eu já aperto. Você vai... Vou ficar na academia. Vai ficar aqui? Eu vou ficar aqui. Ué? Vou ficar aqui, minha irmã tá vindo com os meus filhos pra treinar. Aí, então fechou. Você vai embora daqui já? Não, eu vou vazar pra casa então. Fechou então. Caraca. Chama ou não chama? Chama demais, chama! É isso, cara. É bom esse bate-papo, né? Passar pra galera, né? Essa experiência, né? Só tirar o carro do sol aqui. Que, muitas pessoas não conhecem, né? Não imaginam como que é, né? Pra chegar, né? Aonde a gente tá, né? E, tô muito feliz com tudo isso. Muito sangue, suor e lágrimas, literalmente, né? Literalmente. Mas tá valendo a pena, tá merecendo o que você tá conquistando, não tem nada de mão beijada. E teu caminho tá começando a ser escrito só, cara. Vai dar bom. E vai dar bom demais. Vai dar mais bom. Não é? Exatamente, vai dar melhor. Vai dar melhor só. E tamo junto, cara. Conta comigo porque você precisar, tamo sempre aí. E aí, você vai embora daqui? Daqui eu vou pra casa. Amanhã você não tá aí, não? Não, amanhã eu tô. Amanhã você tá aqui, não? Não, né? Aqui na academia, não? Não, mas eu posso vir. Que amanhã o cara da usada vai vir. Tá, então eu venho. Chama ou não chama? Ei, turma. Amanhã o cara da usada tá aí. Eu vou chegar às 7 horas. Ele não vem amanhã. Vou chegar às 7 horas. Vou chegar. Se ele vir, eu vou fazer um vídeo ao vivo. Cara. Essa foi uma história, né? Ficou uma história, irmão. Valeu. Cara, obrigado. Eu acho que vai ser... A próxima vez que eu te ver vai ser na Semana da Luta. Na Semana da Luta. Então... Depois só no Brasil. Depois só no Brasil. Final do ano a gente tá no Brasil. A gente tem que fazer aquele churrasco lá, estamos falando. Vamos fazer, Vamos fazer demais. Beleza? Tamo junto. Obrigado sempre. Chama demais. Valeu.